Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Community Call. Vou me organizar aqui de telas. Bom, prazer estar aqui com todos vocês. Para quem não me conhece, Matheus Gaudêncio, engenheiro de software da Adeco. E vou estar sendo o host de vocês por hoje, tá? Então, enquanto o pessoal vai se aproximando aí, eu faço com o primeiro convite para todo mundo para participar dessa Community Call. Então, ela é um evento aqui da comunidade. Eu vou pedir desculpa aí que minha câmera está um pouquinho escura. Mas ela é um evento aqui da comunidade, então a ideia é que todo mundo participe, tá? Então troque aí experiências, pedidos, informações, novidades. E enfim, interaja bastante aí durante esse momento, tá? Então, pessoal aí do chat, dê um alô. Então já vi aqui tem alguns boa tardes. Então, boa tarde aí para Bruno, Vinícius, Daniel. E o pessoal da DEC que está acompanhando aqui também. Ah, Edson e Gabriel aí respondendo. Então, agradecer aí, Lucas, que está como produção hoje. E a gente já tem alguns dos nossos convidados por aqui, tá? Bom, o que é que a gente vai apresentar hoje e o que é que a gente tem aqui para trazer para vocês, tá? Então, a gente está sempre segmentando nosso comunical em 3 momentos. O primeiro momento a gente está, em geral, focando em alguma coisa do CMS. E aí, Malu vai trazer para a gente um pouquinho de como é essa experiência de salvar blocos, e trabalhar com esses blocos salvos, o que é que isso representa para o nosso admin. Em seguida, Balbi, da Carcará, Dev Carcará, vai fazer uma apresentação sobre o Section Props, propriedades que você pode colocar em sections e até em alguns blocos, e qual é o impacto disso no uso, tá? Bem como annotations. E por fim, Camudo, Vitor Camudo, a gente teve uma troca, era Tavano, mas esse é Camudo, vai apresentar um pouquinho sobre um conteúdo mais avançado de desenvolvimento, que é contribuição e interação aí com apps, tá? Então, agradecer demais aqui a presença de todos. Lembre-se de convidar a galera para participar desse Community Call. Um recado importante, tá? E aproveitar aqui e destacar quem estiver presente. Semana que vem, a DECO vai fazer um esforço em conjunto, trabalhando principalmente na correção de bugs e fixes, tá? E aí essas correções de bugs e fixes também exigem que vocês participem ativamente, botando sugestões, indicações de problemas e testando aquilo que a gente está desenvolvendo, tá? Então, inclusive, se alguém quiser botar aí no chat algum bug, referência para um bug, cadastrar um bug lá no nosso sistema e apontar aqui, é bom que a gente vai falando aí ao longo dessa community call, tá? Antes de eu puxar aqui Malu para falar, eu vou só começar falando aqui dos updates do admin, tá certo? Então a gente já vai em 2677, a versão dele, essa é a versão interna que é basicamente o número de commits, tá? Então se vocês querem ver o progresso no admin, a gente teve 30 commits desde a última apresentação. E lembrando que a gente faz rebase, tá? Então cada commit representa um PR aí. Então a gente teve aí o scroll no blog do TipTap, foi adicionado para permitir que você possa trabalhar com texto grande. O Delete Site recebeu alguns fixes, algumas pessoas estavam reclamando não conseguir apagar site, isso também foi trabalhado. O Scroll to Current Section também foi melhorado. E o Segments Page, tá? Então o Segments Page, que é aquela página que tem referência para quem usa variantes, ela foi trabalhada para poder ser utilizada de uma forma mais adequada. Um detalhe é que o Segments Page ele pode levar algum tempo para carregar, porque ele vai fazer uma análise completa do teu site, mas ele está funcionando, tá? Além disso, a gente teve algumas melhorias relacionadas à maneira como a gente faz fetch para requisitar dados do site e como a gente trabalha com logs. Em paralelo, e já deixar de antemão, uma coisa que a gente não está colocando nesses updates são referentes à nossa infra, tá? Essa semana a gente teve um trabalho grande na infra, principalmente com algumas configurações e definições. E aí vocês podem estar vendo isso refletido, principalmente depois das últimas atualizações de ontem. Bom, era isso que eu tinha para as atualizações do admin. Então eu vou dar segmento aqui ao nosso Community Call e chamar Malu para se apresentar, caso esteja alguém aqui que não conheça a Malu, e aí falar um pouquinho do que é que ela vai trazer aqui hoje para a gente. Então, Malu, fica à vontade. Valeu, Gaudêncio. Boa tarde, gente. Me chamo Malu, faço parte do time de engenharia, sou estagiária aqui na Deco. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, rapidão. Vocês estão vendo, né? Já? Yes!
Eu vou falar um pouquinho sobre sections e loaders locais e globais. Eu vou dar um rápido overview aqui sobre section e loaders para a gente poder falar depois sobre as sections globais e locais. Então, as sections são esses blocos aqui que são elementos configuráveis do seu site. Geralmente não, né? São arquivos .tsx que ficam aqui no seu código, dentro dessa pasta de sections aqui do seu site, né? E aí é um componente Preact que tem um export default, né, para poder ser exportado. E a gente define também essas props aqui. As props que a gente define Malu, no nosso. só dá um zoom, por favor. Eita, eu não sei se eu consigo dar um zoom, como é que eu faço? Ctrl, Shift mais, algum Command, Shift mais. Agora foi, né? Obrigadão, valeu. Pronto. E aí, como eu estava falando, a gente exporta essas props aqui das nossas sections e são essas props que vão ficar lá no admin que vão poder ser configuráveis, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui com vocês esse código da newsletter, né? E aí tem esses dados aqui, que são essas props. Quando eu acesso a minha newsletter aqui, eu consigo ver que esses mesmos dados são os dados que eu tô. Que eu posso configurar, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Aí, pronto. Aí a gente tem, então, as sections globais e as sections locais. Na UI, isso é diferenciado porque as sections globais têm esse ícone roxo aqui e as locais têm esse ícone cinza, normal. Aí, as sections globais, elas já foram configuradas assim e elas podem ser utilizadas no seu site em uma ou mais páginas e as mudanças feitas em uma section global vão repercutir em toda a sua, em todas as páginas que estiverem usando essa section global. Então, por exemplo, aqui a gente tem o header e o footer, que são globais. Se eu clico neles, eu consigo ver aqui que eles estão configurados, mas eu não consigo editar. Porque para editar, eu preciso ou fazer um detach, que é tipo meio que desacoplar essa section de ser global enfim, eu editar especificamente para essa página, ou eu posso editar num novo espaço, que aí, quando eu clico para editar num novo espaço, eu vou estar editando os dados dessa section global mesmo. E aí, todos os dados que eu alterar aqui vão repercutir, né, nas páginas que estão utilizando essa section global. Aí, só para mostrar que quando eu clico em Detach dessa section global, eu vou poder editar ela especificamente para essa página. E aí ela vai deixar de ser uma section global, tá vendo? Ela passou a ser uma section local. E aí, se eu vejo aqui na minha página, essa section não tá mais. Não, tipo, se eu alterar a coisa dela, ela não vai mais repercutir nas outras páginas que também tem um header, porque esse header aqui é o header local, né? Dessa página. Aí, dessa mesma forma, eu também posso editar e, enfim, ter loaders globais ou locais. Aí, só para. Peraí, primeiro eu vou exemplificar como a gente pode usar uma section global ou local. Aqui vocês estão vendo que a minha section está local, né? Quando eu clico nesses 3 pontinhos, eu posso fazer ela se tornar reutilizável. Tipo, da mesma forma que eu posso detach uma section, eu também posso tornar ela reutilizável. Então, por exemplo, eu vou tornar essa minha newsletter aqui reutilizável, e aí eu clico aqui em Make Reusable, eu vou colocar um ID só para eu saber que é a section que eu estou reutilizando, e vou publicar. Pronto. Aí, quando eu publico, eu vou poder alterar, né, esses dados aqui, e vou poder ver essa section que eu tornei reutilizável lá na minha biblioteca de sections. Então, se eu volto aqui
eu vejo que ela já está global, então ela já vai estar com aquelas configurações aqui, ó, por exemplo, teste para Community Call. Se eu clico nesse modal aqui e procuro ela vai estar aqui já como uma section global também, e aí eu vou poder reutilizar essa section com esses dados aqui, com esse título que eu coloquei, em uma outra página. Então, por exemplo, deixa eu mudar aqui, botar na Product Page. Aí eu vou clicar aqui e vou utilizar ela, e aí ela aparece aqui com os mesmos dados que eu coloquei, né, lá nela, né, no título. Aí, pronto, beleza. Aqui a gente pode fazer essa mesma coisa, sendo que com loaders, né? Então, por exemplo, aqui na minha página eu tenho algumas sections que utilizam loaders. Só para contextualizar, para quem não sabe, mas loader é tipo uma entidade que carrega dados. E aí ele pode vir da mesma forma que uma section com os dados já configurados, ou posso configurar esses dados do loader, né? O loader é uma função TypeScript que retorna os dados, geralmente de fontes externas, tipo APIs, tipo tabela de dados e tudo mais. Deixa eu ver, base de dados, né? Desculpe, tudo mais. E aí, elas são executadas antes da renderização da página e tem como objetivo principal justamente buscar esses dados para renderizar dentro das sections, né? E aí, uma outra opção também é utilizar apps, né? Instalar apps na sua página que também vão utilizar loaders. Então, um exemplo aqui é que nessa section de Product Shelf tem um loader, que é isso aqui, que está sendo utilizado. Ele é um loader global, tá vendo? Que é o que tem o íconezinho roxo. Se eu venho aqui na minha library, eu consigo ver que tem vários loaders, né, disponíveis. Então, eu vou adicionar uma nova section aqui de Product Shelf com um loader local, só para vocês verem a diferença. Vou adicionar aqui esse Shopify Integration, vou botar bag aqui e 4. Pronto. Esse loader aqui é um loader local, né? É um loader que eu estou utilizando para essa minha página especificamente. Uma forma de eu tornar o meu loader local global é vindo aqui em Loaders, no menu lateral. Aí eu consigo escolher aqui, por exemplo, eu vou usar esse loader do Product List. E aí eu consigo criar em Saved Loaders aqui um loader global. Então eu posso fazer new, aí vou colocar teste, community call para o nome. E aí vai carregar e eu vou poder pré-configurar, né? Então aqui eu vou colocar shirt e vou colocar 4. E aí para ver se está funcionando, eu clico em run. E aí vai mostrar um preview aqui dos dados que está vindo. E então, se eu volto aqui na minha página e tento adicionar esse loader, em vez desse loader do Shopify Integration, eu vou conseguir ver que vai renderizar também as camisas, tá vendo? Que eu acabei de configurar. E aí, eu acho que é isso, basicamente. Eu não sei, tu lembra de mais alguma coisa, Gaudense, que a gente pode falar sobre isso? É só importante reforçar que se você tiver vários loaders globais numa mesma página, ele só é renderizado uma vez. Eu creio, ou seja, né, ele só é chamado a função uma vez, o que poupa muito tempo de requisição. E eu creio que até as sections globais, se repetidas, estão fazendo isso, apesar que eu não sei muito se até faz sentido. O outro ponto também é um aspecto importante, é que, por exemplo, é muito comum a gente agendar uma campanha para um determinado horário, e aí o pessoal às vezes acaba agendando essa campanha e configurando um match, uma variante, né? Dentro da section, por exemplo, para fazer isso. Só que você pode também salvar variantes, tá? Isso é importante. Por exemplo, vai fazer uma campanha Dia dos Pais e quer botar numa data tal, cria um matcher aí global ou salvo que determine esse funcionamento para você poder reusar nas várias sections. Isso tem até um aspecto interessante do ponto de vista do que é que a gente marca para uma experimentação teste AB. Mas eu acho que esses são os dois pontos assim que eu queria reforçar.
Tá tendo Boa. um debate aqui no chat sobre chamar a section global ou salva ou reusável, tá? E aí a tendência é que a unanimidade parece ser o pessoal chamando de section global. Apesar de que já existe um section global lá no Apps. Aí é uma discussão que está sendo levada aqui no chat. Tem o Boa. pessoal também, assim, eu quero muito ouvir do chat sobre a experiência que vocês estão tendo com clientes ou usuários finais fazendo uso, né, dessa feature. Uma coisa que eu me surpreendi é lá no VTEX Day, eu estava apresentando a demo, aí chegou um cliente nosso, aí o cliente fez, eu tenho uma sugestão, tipo, uma coisa que me incomoda muito é ter que acordar para poder fazer uma campanha. Eu disse, não, existem matches para isso e tal. E eu queria saber se vocês estão encontrando, por exemplo, usuários que às vezes podiam estar fazendo uso dessa feature, principalmente de sections salvas, e não estão fazendo. E aí é importante esse feedback até para a gente ter uma experiência de UX, UI para usar isso. Boa. Eu acabei nem trazendo sobre isso aqui, mas eu posso mostrar rapidamente sobre isso que o Galdem estava falando. A gente pode, então, configurar uma section ou uma página para ter uma variante, né, também, a gente clica aqui e aí a gente consegue ver os matchers que estão disponíveis, né? Então tem esse de data e tempo, como o Galdem estava falando, que aí você pode agendar um banner, por exemplo, uma section para aparecer numa data e num horário específico que você quer. E aí tem vários outros, né? Tem tipo do device, do Chrome e tudo mais. Então, enfim. É uma coisa que eu posso trazer numa outra community call mais detalhadamente, mas só para aproveitar o gancho. Perfeito. Vamos dar aqui prosseguimento, até porque senão vai ficar um horário apertado. Isso, obrigado. Esquece. Malu. Esquece. Dando continuidade, eu queria trazer aqui os updates da Deco. Então, a gente está agora falando dos updates do Runtime. Eu estou condensando apenas os updates que são... Alguns updates eu estou condensando aqui, tá? Mas o Node Modules foi removido do tar, o que deve acelerar o processo de build no runtime, né, quando você dá o deployment do teu sistema. O Liveness Probe foi movido para o daemon. Isso é uma coisa bem específica do nosso sistema, mas a ideia é que o probe de vida do Node, né, ela vai ficar agora num daemon que a gente tem, numa entidade que vai ficar responsabilizada pelo pod. Agora o middleware define um CTX State Globals, isso permite a gente setar algumas coisas ricas aí nessa entidade. E a gente removeu a dependência do Daisy UI. Um ponto que eu queria dizer que a gente condensou muitas PRs numa coisa só, e que eu condensei, na verdade, nessa apresentação de changelog, é o trabalho que a gente está tendo no Worker e a Hypervisor Daemon, tá? Essa é uma entidade que ela cuida de manter o estado atual do teu site, né, do processo que roda o site, o Hypervisor da gente, e de responder e interagir, tá? Então, esse cuidado todo é para justamente a gente evitar problemas com queda, principalmente quando você está num ambiente de preview, um ambiente de teste, tá? Então, quem tiver mais curiosidade pode dar uma olhada lá. Bom, já está aqui no palco o Bobi. Eu vou pedir que contribuidor Deco, que vocês já conhecem bastante, sempre teve aí figurando nas paradas de contribuidores da semana. E Bobi, por favor, se apresente e apresente aí sobre section, propriedades de section, o que mais você trouxe pra gente. Olá pessoal, boa tarde, eu tô com uma voz um pouco rouca que eu tô meio gripado, mas vamos seguir. Sou desenvolvedor da Carcará e eu tô implementando um dos sites agora que é Fila. E um dos desafios que eu tive lá é como que eu consigo deixar o admin simples e bastante customizável para cada cliente. E aí eu vou estar mostrando algumas coisas, alguns insights que a gente teve e como a gente pode fazer isso. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, eu vou ter que reiniciar aqui o meu Discord e já volto. Senão minha tela Olá. não vai compartilhar. Enquanto você está reiniciando o Discord, eu vou trazer aqui os updates do apps, pra gente aproveitar esse tempinho, tá? E aí... pedido imenso, o Mari colocou aí no chat sobre um form de Community Call, eu peço que vocês preencham, tá? E troquem uma ideiazinha aí do que é que tem aí pra... a sensação que tá e o que é que a gente pode colocar de conteúdo. Inclusive um dos conteúdos que foi pedido sobre como converter de ilhas para TMX, né? A gente já começou a trabalhar na última Community Call. E a ideia é trazer muito o que vocês desejam ouvir.
Se alguém quiser apresentar algo também, tá? Pode colocar lá como um pedido de conteúdo e dizer que você quer apresentar. Aí já faz um 2 em 1 bem legal aqui pra gente. Eu ia apresentar os updates aqui do Apps, mas vi que você tá de volta, Bobby, com tela compartilhada, então por favor, fique à vontade. Show de bola. O primeiro ponto que eu acho que a gente tem muita dor de cabeça com o header é que você pode ter muita variação de layout. E aí, uma coisa que eu acho que é importante a gente sempre pensar quando a gente está pensando em annotation ou como vai ficar a interface é o quão fácil é do usuário ele manter todos os links e manter a estrutura e o estado daquela aplicação, que é a parte onde vai dar mais trabalho da manutenção, e ter várias customizações. Então, o header pode ser transparente, ele pode ter ou não ter um menu de ajuda, uma barra de search. E aí, uma proposta que eu faço é sempre façam loaders quando você tiver algo que é muito constante. Um exemplo que aqui é muito constante são as rotas de navegações. Novidades, feminino, masculino, infantil. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi criar isso como sendo um loader. E o segundo ponto é traduzir sempre as props. Que aí o cliente ele vai olhar e ele já vai conseguir visualizar isso na tela. Por exemplo, se hoje ele olhar para cá, ele vai ver que tem novidades, ele consegue linkar aqui logo aqui no menu, tem novidades. Aí pode entrar, ler. E se ele quiser editar isso de forma global, ele vai conseguir também. E vai ter uma visão de como vai funcionar. Outro ponto que a gente tem é a quantidade de variação de layout que a gente começa a ter. E aí, pô, se a gente entrar num header, o header ele pode ter foto, texto, alguns tem até vídeo, e outros vão ter descrições, né, imagem, e vai ficando muito complexo. E uma coisa que eu acho que é muito show que a gente consegue fazer aqui na Deco é você ter um select de tipagens. Então, aqui, por exemplo, é o menu de texto. Mas ele pode ser um menu de imagem também. Eu vou entrar aqui, por exemplo, e ele vai ter outras props. Se eu entrar no menu de texto, ele vai ter props diferentes. Espera aí. E ele vai estar preparado para servir e mostrar diferentes coisas. E, pô, se eu consigo segmentar o forma que a pessoa vai poder escrever, eu consigo deixar mais intuitivo para ela. Então, sempre que vocês pensarem, putz, eu vou fazer alguma coisa mirabolante que o usuário vai ter várias customizações. Eu gostaria do exercício de vocês pensarem o quão fácil é para uma pessoa que nunca mexeu naquilo editar. Se vocês chegarem à conclusão que está muito complexo, ou que vocês mesmos não conseguiriam alterar, eu recomendo o exercício de pensar de como seria se fosse simples. Como você consegue chegar no mesmo resultado de maneira simples. E claro, tem várias outras customizações que a gente pode aproveitar. Um que eu gosto muito é a cor do título mesmo. O widget de como a gente pode definir isso. Que é o widget de color input. Pô, a gente pode seguir, clicar, apontar para outra página e vai pegar a cor. Isso é super intuitivo. Um exemplo que eu gosto de me basear quando eu quero fazer alguma coisa parecida é o do tema. Sempre que eu olho como está estruturada aquela section e como aquilo se comporta com todo o resto do site, eu tento trazer para cada section um pequeno detalhe daquilo. Mesmo que seja algo minúsculo. Sei lá, a cor dos ícones vai ser um pouco diferente, um pouco mais customizável. E aí, com isso, a gente consegue, se quiser deixar o sale em promoção, vai lá, clica em sale, e ele vai deixar isso vermelhinho. É um exemplo. Outro ponto que eu gosto de pensar também é nível de SEO e a nível de experiência de usuário. Vocês podem ver que aqui, tudo que for link, a gente deixa uma nova aba. Que, às vezes o usuário ele pode estar navegando, ele clica, por exemplo, em Instagram, vamos supor que tem aqui. Eu não quero que o usuário ele saia da página do meu site, do meu e-com, eu perca aquele potencial de venda, porque ele não está mais lá, e abra a página do Instagram do meu site. Não, o que eu acho que é interessante, e normalmente o que o usuário de negócio vai focar é, eu cliquei aqui, vai abrir em outro lugar. E aí, pra gente que é desenvolvedor, deixar uma frase gigante dessa fica complicado. A gente pode simplificar com palavras, e aí entra um widget muito bom também, que eu acho que todo projeto tem que ter, que é o title. Title e description, em casos que ficam mais complexos e vai escalando isso. E aí, pô, eu comentei também que vocês poderiam deixar algo super customizável e ter vários layouts diferentes. Outra proposta que eu quero fazer é que ao invés de a gente só focar, por exemplo, em como eu vou fazer uma feature que vai agregar o cliente, como que o cliente pode mexer nisso aqui? Como que ele lê, bate o olho e sabe que ele quer isso? Por exemplo, aqui no Product Grid, a primeira coisa que eu vou ter, que é o foco da minha tela, é a quantidade de produtos que eu vou ter. Ou seja, os produtos, de fato.
Depois o que me é interessante é a configuração do meu grid, da minha classe, do meu container. Se ele vai ter 4, 2, 3 linhas, se vai ter o espaçamento X ou o espaçamento Y. E depois disso, algo que ainda é primordial e que a gente não pode esquecer, é como é que vai ser o layout desses cards. Para não ter que ter vários componentes lá no meu repositório de Product Card 1, Product Card 2, Product Card 3 e várias variações. E aí você consegue, com booleanos, tratar isso. E aí, mesmo caso, ele é um loader que você consegue configurar, ou seja, eu posso criar um loader aqui na Deco que vai se chamar card simples. E aí toda vez que eu criar uma section de card, eu só vou lá e importo esse card simples. E ele vai ter algo diferente, ou ele vai ser diferente de um card complexo. Sei lá, um card complexo ele pode ter a flag aqui, ou ele pode ter o wishlist, ele pode ser algo que você pode salvar. Um card simples pode ser só imagem e ele nem botão de adicionar o carrinho vai ter. Ou seja, se eu remover isso aqui, o cliente não vai conseguir mais comprar, ele vai ter que ir para a página do produto ou algo do tipo. E aí, pô, também tem outras coisas que tangenciam. E aí você pode pensar, como que eu vou deixar o cliente ele poder centralizar, deixar para esquerda, direita? Isso fica muito complexo no código. Eu vou ter que deixar ele deixar Justify Center, Justify Left. Eu acho que pode ser mais simples, até. Você pode sempre pensar como que eu faço para tal informação estar na tela centralizada. Desse jeito. E se eu não colocar nada, ele não fica centralizado, por exemplo. E a gente cai novamente numa parada que eu adoro, que é mais de um select. E como você consegue lidar com isso. E, por fim, algo que a gente não pode esquecer, que eu também acho que é muito importante, a gente vai voltar pro header, é os nomes que aparecem, no final das contas, aqui no array. O que define isso? É o title by. Ou, se você pegar o mustache. É algo muito pequeno e bobo, acho que torna muito mais fácil a minha vida quando eu tô lendo isso aqui. Eu olho e falo, o primeiro item é novidades, o segundo é feminino. E eu sei que a ordem aqui é o que vai decidir isso, e se eu alterar ela, vai trocar, porque tá escrito e é fácil de ler. E se tivesse o index aqui, por exemplo, eu ficaria perdido, eu teria que entrar dentro dele, abrir, ler, e fazer uma perda de tempo tremenda. Sendo que tá otimizado com a annotation. E Boa. acho que é De- isso. Deixa eu fazer uma pergunta, Bobinho. Tu tem exemplos de código que pode mostrar? Por exemplo, como é que Tem uma sim. pessoa seta um call input, como é que é o title by? Só pra gente concretizar também. Eu vou pegar um caso do menu aqui. Por exemplo, o title by a gente tem que deixar sempre em cima da interface. E aí a gente consegue definir, normalmente usadas para array. E aí, pô, quando a gente tem um select, como é que eu consigo ver a nível de código e deixar isso bem simples para mim? Eu deixo uma tipagem que é hide, ou seja, coisas que estão além do admin. E aí eu consigo, a nível de código, ter, por exemplo, uma constante que vai estar lá, que vai read only sempre. E, claro, texto eu acho que facilita até pra gente que é programador e é brasileiro de ler e entender qual era a intenção daquela feature. Por exemplo, é uma separação. Mas será que ela vai ter alguma? Ou, putz, onde é que esse texto vai ser exibido? No botão? Várias pequenas coisinhas que a gente pode ter. E sobre aquele componente de show, que você consegue ver ou não, é relativamente simples. Você consegue ter um ou não, e aí o description explicando de acordo com o que você acha que é simples ou complexo. Uhum. Eu tenho uma pergunta para fazer. Tu mostrasse o trabalho ali na definição de props, uma estrutura que ela é um perigo. Aí eu queria saber mais a experiência que você teve nesse desenvolvimento e até se já teve interação com o usuário. Um dos medos que a gente tem é que às vezes a gente acaba criando muita configuração e tornando para o usuário em si complexo trabalhar na página. Principalmente, por exemplo, a gente permitiu às vezes, em alguns casos, né, definir uma section que tivesse muita definição de layout. Aí o cara tem que configurar 1 milhão de coisas se ele quisesse ver aquilo funcionar. Tu já viu alguma crítica nesse sentido, ou pelo menos como é que tu tem pesado para definir o sweet spot do que é configurado, principalmente quando tá falando de layout?
Hoje em dia, Deco, assim, a gente tem uma tendência muito forte a tentar não ser tão configurável assim o aspecto geral de layout e ser definido via código. Boa. Isso é um ponto muito importante. E eu acho que o principal para isso é a gente deixar as coisas opcionais. Quando o cliente ele pode ou não usar aquilo. E aí a gente deixa algo default no arquivo data aqui, por exemplo, que nem a gente tem no header, e a gente puxa. E aí o cliente ele consegue ter uma noção um pouco melhor do que ele vai trazer, não vai trazer, como deveria ser. Sections de carrossel mesmo, que isso é o que faz aquele pequeno template de como vai aparecer. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, no final das contas, como que eu vou usar isso? Como isso deveria funcionar? Vou estar pegando um exemplo de código aqui, um instante. Peraí que de cabeça eu acho que eu não lembro. Images carrossel. Que é simplesmente na hora da gente estruturar, a gente ter default props. Então, independente se o cliente ele cadastrou ou não aquela chave, aquele valor, a gente já vai ter isso pré-definido em algum lugar. E aí ele consegue visualizar isso rápido. E caso ele não goste da opção que a gente apresentou, ele vai lá e muda. Entendi. Show de bola. Tem alguns comentários aqui no nosso chat, eu vou passar rapidinho por eles, tá? Então, interessante colocar como preview desses loads a própria section que usa. São uma boa insight de Bruno, né? Porque quando você tem um loader que em si vai ser usado para alimentar uma section, talvez até construir o preview do loader como alguém que vai usar a section de exemplo, possa ser uma boa referência visual do que você tem, tá? Apesar que eu sou purista, eu prefiro receber do loader sempre o dado, mas é uma ótima sugestão. Fizer aqui interessante sobre quando usar um título, né, e definir esse tipo de título. Esté está perguntando sobre options. Tu utilizasse em algo do projeto, em algum projeto no caso? Options. Você diz de preço mínimo, preço máximo? Ok, deixa eu escrever. As Dynamic annotations, tá falando? options. @options. Acho que não cheguei a usar. Ah, os Dynamic Options. Não, Isso. a gente não usou, mas é uma pretensão nossa trocar aquelas frases que eu mostrei que tá left e center para íconezinhos. Mas eu tenho uma pequena crítica sobre isso, eu fico em dúvida ainda se o usuário final ele entende melhor ícones ou a palavra escrita. Ainda é algo que eu tô balanceando. Alguns ícones são universais. A gente, por exemplo, tenta trazer nos ícones do Storyfront aqueles ícones que são relativamente sadios do table. Do Tabor, que é a nossa fonte de ícones tipicamente. Mas é uma questão de, por exemplo, para alinhamento, é meio que universal os 3 ícones lá, left, right e justify, e o padrão. Mas é uma pergunta super válida, principalmente para algumas coisas que não têm uma iconografia bem definida, né? E aí inventar pode acabar sendo mais perigoso porque você precisa aprender a iconografia. Para quem não sabe, eu sou fã de jogo de tabuleiro e jogo de carta. E aí é um dos aspectos mais essenciais que tem nesse mundo é sobre iconografia. E aí como o usuário faz, o jogador no caso, faz a descoberta dos ícones e elementos em tela para poder avançar e descobrir, né? Então esse desafio é desafio do XY, bem tradicional. Mas é uma boa crítica, sempre é importante repensar nisso, tá? Juan pedindo aqui a documentação do Title By, então a gente deixa aí no link, ó, pedir para alguém puxar. E Marco aqui dando... pedindo para adicionar a possibilidade de adicionar um novo título aqui. Então, via SPG. Boa. E aí, Jonas aí pedindo uma noite de board game. Tá valendo, hein? Quem for de São Paulo é só dar um toque. Ou online, tá? Também Battle Game Arena e afins, todos instalados aqui. Bom, vamos dar continuidade então. Obrigado novamente, Bobi. E a gente vai passar agora para nossa última parte. Mas, antes disso, fazer aqui os updates do apps. Deixando aí no título, né? Então, o que é que a gente teve aí no apps?
Então, no blog, o blog Listing Page, agradecer aí, Saci, pela contribuição. No Shopify, adicionado a possibilidade de trabalhar com Custom Filters. No Smart Hint, foi fixed aí um Selling Price, quando não tinha um Listing Price. Obrigadão aí, Cogta Dev, Luiz, pela contribuição. VTEX, a gente teve alguns loaders novos, tanto o Loaded Offerings como o Loading the Order List. Fixed aí o cache key do PLP Loader. Esse cache key especificamente, acho que ele teve problema só por 2 patch versions, mas está corrigido. O Search Documents do Master Data aí também, trabalho de Saci, obrigado pela contribuição. E o Improved aí do Loaders Cache Key, para prevenir que aconteça um vary, ou seja, que o cache não seja mantido a partir de algumas query strings anômalas presentes. Vocês podem olhar nos changelogs do apps, tá? Algumas alterações significativas em cima desses caches, e isso é um trabalho constante que a gente tem que estar fazendo para torná-los otimizados. Quanto mais cache, mais performático o teu site, melhor a gente entrega a velocidade. Por falar em apps, eu vou trazer aqui Camudo, que já está no palco, para se apresentar e falar um pouquinho de como contribuir e trabalhar aí com apps. Camudo, por favor. E aí, gente? Me diz uma coisa, como é que tá o áudio aí? Tá dando pra escutar direitinho? Alto e claro. Show de bola, então. Bom, gente, pra quem não me conhece, o meu nome é Vitor e eu sou desenvolvedor aqui na Deco. Se vocês estiverem vendo minha tela, dá um joinha Nope, também. nope, 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 Agora, foi. nope, Não é possível? Eu tô vendo minha tela? Pera aí. É assim, né? nope, nope, Funciona para mim. Pera aí. Comentários que o Lucas tá muito negativo hoje. Comentários de dev dizendo que funciona na minha máquina. O nome é Vitor Okamudo, mas... E aí, tá dando pra ver agora, gente? nope. Camudo, tu não preparou esse chat de vídeo antes de eu vir pra Community Call? Cadê? Calma aí. E se eu compartilhar só a guia aqui? Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui dá pra ver? Nope. Eita. Não tá querendo contribuir comigo. Pior que eu tô pelo browser, viu? Fecha e abre o Discord. Cadê o aplicativo? Tá com ele não? Não abre. Meu Não sei Deus por do céu. É, Vai lá que eu vou interagir com o público enquanto você prepara esse ambiente. E aí, galera, cadê os bugs? Cadê as coisas que vocês têm trazido de pedidos aqui pra Deco? Aproveitar esse momento enquanto Camudo se ajeita aí, pra gente trocar uma ideia. E claro, contribuir aí com o form sobre a Community Call, que Mari acabou de colocar. Lucas aqui dando a dica de apagar o System 32. Isso é pra quem não é... Quem tem mais do que 30 anos de idade. 25, mais que 25 anos de idade. Camudo ainda brincando aqui com o seu Discord. Boa. Se alguém tiver perguntas aí que queiram que eu responda, também fique à vontade. E até falar um pouquinho de você, aproveitar aí que a gente tá discutindo idade. Essa semana, não essa semana, semana passada foi meu aniversário. E aí um bolão que teve é quantos anos eu tenho. E aí se alguém quiser chutar pra tentar adivinhar a minha idade, pode ficar também aí interagindo no chat pra tentar chutar, tá? Obrigado aí pelos parabéns. Acho que ninguém da Deco acertou. Vamos ver se alguém da comunidade acerta. Enquanto o Camudo se prepara. Mas, novamente, fica o convite para vocês também falarem, puxarem um Deco Ajuda, ou algum link, ou alguma contribuição, sugestão que vocês queiram fazer, tá? Então, estão surgindo aqui algumas idades aí. 22, 43, 33, 25, 21. Isso aqui é tendência, tá? Eu platinei meu cabelo. 43, 18, 39. Pô, ninguém acertou até agora a minha idade. Se chutasse números aleatórios, acertavam.
E aí, Camudo, de volta, brigando com tela. E Ainda aí? não, ainda não apareceu não, hein? Cara, eu tô quase terminando de rebaixar o Discord aqui. Eu não sei porque ele tá muito chato de rodar ele no computador aqui. Um Quer que eu tempo atrás ele divida a só parou de abrir, tela? eu só comecei a fazer no Ou... browser. Cara, acho que a gente pode. Ó, pera aí. Abriu aqui, vou tentar pelo aplicativo. Só um segundo. Claro. Boa, então já tem uma pessoa com a resposta correta aqui no chat, tá? Agradecer demais aí pelos chutes que deram. Então, dizer que é isso, né? A idade é uma questão de espírito, antes de mais nada. E aí o que importa é o seu ânimo, sua empolgação, sua saúde. E é isso, tá? Torçam. Boa, Camudo. Quarta tentativa. Oi? Tá Ai, indo? aê, eu me Yes! vejo. Yes! Yes! Boa. Manda bala. Galera, vamos tentar dar uma acelerada aqui que eu acabei comendo um pouquinho do tempo. Debug de pi! Tudo bem. Boa, então, de volta aos trilhos aqui. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre contribuir em repositórios da Deco e como rodar apps locais, enfim. Essas são umas coisas que vocês devem escutar a gente falando direto, mas muitas pessoas não sabem direito como que você pode fazer isso, tá? Então, vamos lá. Supondo que eu tô aqui na minha loja que eu acabei de criar para CC e, cara, eu tô aqui com a minha app da Shopify instalada, tava dando uma olhada na configuração dela e, pô, cara, achei que esse readme aqui tá muito estranho, cara. Só que a gente tem tudo open source, né? Então, quando eu tô vendo aqui, pra quem não sabe, esses dados aqui da Shopify, os loaders, tudo sobre as apps são open source. E daí, se eu não tô gostando esse readme aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou propor uma mudança, tá? E como é que eu faço isso, tá, gente? Então, o jeito que eu poderia fazer isso é vir aqui no repositório de apps, tá? Então, eu vou pedir para alguém mandar ele, por favor, aí no chat. E, bom, vocês provavelmente não vão poder usar direto esse cara aqui que nem eu. Mas aí o que vocês podem fazer é criar um fork, tá? Então, eu vou forquear aqui para minha conta, Victor Marinho. Ai, o fork já existe, o que é um pouco chato, então não vou poder criar, mas faz de conta que eu criei um fork. Não tem muita diferença, gente. Vocês vão só clicar no botão verde ali e daí ele vai ir para uma tela igual a essa, só que na conta de vocês, não mais na organização da EcoCX. Aí você pode vir em code, copiar o URL e colar na tua máquina local. Então, tô aqui e dou um git clone nessa parada, beleza? Aí vocês vão clonar o de vocês, mas no meu caso aqui é o apps direto. E daí, depois disso, você tem o repositório inteiro do apps aqui e vocês podem ver, enfim, tudo quanto é as coisas aqui. No meu caso, eu queria mexer no README lá da Shopify, tá? Então eu vou vir aqui, por exemplo, na pasta da Shopify e olha aqui, já tá até aqui esse README com aquela informaçãozinha lá que eu vi no meu preview. E, cara, agora que eu quero começar a editar isso, eu quero ver como é que isso vai ficar, né? Antes de falar, galera, ó, fiz minha mudança. Antes de propor minha mudança, eu tenho que ter como fazer o preview de como tá ficando, né? Antes de mandar isso pra lá. Então, o que a gente vai fazer para conseguir ver esse preview é o famoso rodar com essa apps aqui local, tá? Então, o que que eu faço para isso acontecer? Eu tenho esse meu site, tá? Que é o site CCCCC, já clonado na minha máquina e ele está rodando aqui no localhost. O que eu posso fazer, tá, gente? Eu vou abrir só uma outra seção aqui. Ah, já abriu nele aqui. Bom, abrir o editor de código. Eu confio. O que eu posso fazer é bem simples, na verdade. Vindo nesse arquivo deno.json na raiz do projeto, você encontra aqui uma entrada que é o seu import map, tá? Então, isso aqui define todos os imports que você está fazendo na sua aplicação e uma delas é aqui o apps, tá? E uma coisa bem legal do Deno é que a gente pode vir só e trocar isso aqui
para mirar para uma pasta do seu sistema, assim, local. Não precisa ser necessariamente uma URL ali, para um módulo remoto, tá? Então, depois de eu fazer isso aqui e mirar para o local, vocês vão ver que o meu terminal, ele teve aqui um restart, porque, enfim, atualizou o arquivo. E a minha loja, ela continua rodando, então o meu preview recarregou aqui até. Mas tá tudo completamente igual, só que agora eu tô usando o apps que tá na minha máquina, não o remoto. E daí o que que eu posso fazer com isso, né? Agora que eu fiz isso, se eu vim aqui no README do apps aqui da Shopify, e nesse parágrafo aqui, por exemplo, né? Vamos lá. Shopify is a popular e-commerce. This app wraps Shopify API. Pipipipopopó. Cara, eu quero que isso aqui fique centralizado também. Pelo visto, ele não ficou, ó. Acho que não rolou muito legal essa separação aqui, ó. Por causa do parágrafo aqui com o nosso parceiro de Markdown. Então, o que eu vou fazer? Eu chuto que se eu fizer isso aqui, ele vai já ficar alinhado no meio também. Vamos ver. Salvar aqui. Vocês vão ver que quando eu salvo isso, ele também faz um restart ou não aqui. Esse arquivo readme eu acho que a gente não restarta nele, né? Então eu vou restartar manualmente. Mas acho que a gente não dá watch em arquivo.md. Mas o ponto é que agora que eu vou reiniciar, né? Só deixa ele baixar ali os módulos rodando aí. Como é que eu tô gerando a manivela aqui da internet? Beleza, tá rodando de volta. E daí, vou dar um refreshzão aqui mesmo. Vamos dar uma olhada como é que tá o nosso preview agora. Tchan, tchan, tchan. Pô, era isso mesmo. Agora o preview da app da Shopify ficou mais bonitinho, né? Não tem aquela coisa na esquerda ali com o de cima na direita. Pô, cara, gostei aqui do que eu fiz. Agora eu quero publicar para isso ser o que todo mundo usa, né? Como que eu posso fazer? Eu tenho aqui essa minha cópia do apps local, né? Vocês podem ver que a única diferença aqui é a minha mudança no Shopify README. E eu posso simplesmente, né? No caso, vocês vão estar no fork de vocês, eu vou trocar para uma branch aqui chamada Fix Shopify README. E daí você pega e manda essas mudanças, que eu vou dar ignore para velocidade do seu machine README e falar, ó, update Shopify README, sei lá, uma coisa assim. E eu dou push lá. No caso de vocês, vocês vão dar push para o repositório de vocês, eu dei push para uma outra branch do apps, porque eu tenho acesso, mas no fim do dia o que vai acontecer é quando você chegar naquela branch, o GitHub já vai até te promptar para você criar uma pull request, né, para dar a merge do seu conteúdo do teu fork lá para o principal. E aqui no meu caso vou fazer de outra branch do Deco para a main, mas também serve, tá? No fim do dia vai dar no mesmo. E daí então, eu consigo vir aqui criar uma pull request direto no GitHub, aparece as minhas mudanças aqui. E, bom, é isso aí. A partir do momento que eu crio isso aqui, é legal você vir aqui, né? E dar uma descrição maneira que descreve bem o que você fez, para que alguém da Deco ou alguma pessoa que está fazendo manutenção do repositório do apps em si consiga entender as suas mudanças, tá? E daí isso aqui vai passar por um processo de review. A gente vai ver, não, isso daqui tá bom, isso daqui tá ruim, tem que mudar isso. Mas. E daí, depois disso acontecer, a gente pode dar o merge e é só atualizar a sua versão do apps daí, que você vai ter o conteúdo novo, que que o seu conteúdo vai estar lá acessível para todo mundo, tá? E Tô daí, perguntando gente, aqui eu acho- duas Oi. coisas, Camudo. Tô perguntando aqui sobre as tags lá na sua PR. As tags da PR, beleza. Vamos lá. Então, como vocês podem ver, algumas PRs aqui elas têm essas labels, tá? Aqui, ó, a maioria aqui tá sem, pra falar a verdade, ó. Tem uma label aqui. Essas labels, gente, vocês podem pôr para organização. Sinceramente, até hoje, eu acho que a gente não teve um grande enforcement de, não, essas PRs tem que ter tal label. Normalmente é mais uma coisa que quando a gente para organizar todas as PRs que estão abertas, a gente vai lá colocando nós mesmos, mas se vocês próprios colocarem essas labels na PR de vocês, acho que serve. Se é que tem permissão. O pessoal tem permissão de adicionar label na própria pull request, Matheus? É só a gente mesmo. Não faço ideia, mas a gente pode investigar e qualquer coisa atuar para isso. Boa. Mas, então,
hoje, adoraria. Isso. O Candeia tá querendo que tenha um bot ali que coloca as tags automaticamente. Tem que ter E. cuidado que existem dois conceitos de tags aí. Que um é essa tag de indicação do que tem na PR, né? E tem a Uhum. tag git, que é uma marcação de um commit com um texto, né? As tags de versionamento, aí isso é algo que a gente faz da Deco. Quando faz o approve do mesh, a gente sobe isso. Mas, como o Candeia falou, se tiver um bot que permita esse tagueamento automático, melhor ainda pra gente. Opa, eu tô acostumado com outras palavras. Mas aí, gente, então. Ok, O não segue. ponto que eu queria falar era sobre as PRs, né? Então, quando você descrever o que você está fazendo na PR, eu peço muita atenção para vocês escreverem claramente o que é que está sendo feito. Isso agiliza o processo de uma revisão. Idealmente também, por favor, tentem não fazer PRs que sejam gigantes. Ou tentem quebrar isso em algumas PRs menores. Então, dada a complexidade do sistema, a gente entende que às vezes vai vir uma PR grande. Mas nessa situação, inclusive, a gente faz um convite para você já marcar uma reunião com a gente para mostrar o que é que você está fazendo ali. Porque senão o processo realmente é custoso para a gente revisar uma PR grande, tá? Camudo, tava faltando nos temas que a gente explorou, como é que você adiciona a sua própria app, tá? Mas eu vou pedir para você segurar esse tema para um futuro community call, até por causa do horário, tá certo? Mas de antemão, se alguém tiver interesse em criar sua app, isso é quase que basicamente clonar uma app que já existe em outro diretório e alterar um arquivo, tá? Mas é uma coisa que a gente pode trocar uma ideia no futuro. E aí eu já faço o convite, se alguém tiver sugestões de apps que vocês estão sentindo falta ou precisando, por favor, colocar aí no chat, tá? Lembrando, tá? Uma app, ela permite que você adicione sections, loaders, actions e trabalhe isso dentro de um contexto de configuração único. Então, quando você configura sua app, você pode definir os tokens que vão operar para aquelas sections, loaders e actions. E isso é bem legal porque a gente permite que você tenha a flexibilidade de meter a mão ali e fazer esse conjunto de funcionalidades de uma maneira centralizada. Então a gente tem a app aí da Community Call, a app da Community Call, a app da VTEX, Shopify, Smart Hint, Resend, MailChimp. Então tá surgindo um bocado de coisa legal de app e que vocês também podem criar, tá? Para facilitar essas interações com outros sites ou até para promover o site. Uma ideia que a gente dá é, por exemplo, às vezes você pode criar um serviço, vocês que já estão desenvolvendo Deco há muito tempo, imagina um serviço que as lojas precisam. Você pode criar uma app para isso e vender esse serviço. Você vende um token que a pessoa, quando configurar lá no teu admin, vai poder usar esse token e ter contato com o serviço que você está disponibilizando. Então fica o convite aí para quem está querendo ganhar uns Pix, para tentar pensar também nessas possibilidades dentro da Deco. Camudo, o que mais? Alguma coisa para fechar aí? Cara, outro ponto que eu acho que é legal dar uma comentada rápida é que eu passei, por exemplo, apps, que eu acho que a maioria de vocês conhecem, mas uma outra coisa é esse repositório aqui, o DecoSites/starting, que é onde fica a nossa documentação. Então, ela também é open source, inclusive, né? Todo o nosso site lá, a landing page e tal, é open source e está nesse repositório aqui. E ele também é aberto para contribuições. Então, se você vê, por exemplo, que, pô, tem alguma widget que tá faltando, né? Tem alguma annotation que tá faltando, tá bem documentada aqui, ou até mesmo a documentação que tem dessa widget não tá tão boa quanto você gostaria, sabe? Você pode fazer a mesma coisa com esse cara, fazer um fork, clonar, editar ali, mandar a sua mudança pro fork e abrir uma pull request aqui no starting. E a gente vai revisar e dar um merge se for adequado da mesma forma. Perfeito, então. Muitíssimo obrigado, Camudo, pela contribuição. Pessoal aí do chat, da comunidade, lembrando, tá? Semana que vem, Deco vai estar no intensivão aí para resolução de bugs e a gente conta muito com o apoio de vocês, tanto para cadastrar, sinalizar, bem como até, por exemplo, detectar esses bugs no Apps e Deco, enfim, até mandar uma solução, trabalhar, dizer isso aqui é uma coisa legal que eu queria fazer ou que eu queria corrigir. Agradecer demais aí quem preencheu o formulário. Se você não preencheu o formulário sobre Community Call, esse ainda dá tempo, tá? E, enfim, fica o convite aí pra gente interagir. Então, lembrando sempre, também faço o convite para responderem, dar uma olhada lá no Deco Ajuda que a gente tem.
para trocar uma ideia, né? Para, enfim, tentar ajudar um ao outro. E, claro, a tentar fazer sempre essa Community Call e a DEC com uma comunidade maior e melhor. Obrigadão, gente. Bom fim de semana e até a próxima.